Estava a tecnologia de 2.500 anos atrás tão avançada que podia fundir rochas e construir sobre as montanhas fortalezas indestrutíveis de pedra cristalizada? Este cientista alemão poderá demonstrar a sua surpreendente afirmação de que estes restos são uma bateria elétrica inventada muitos anos antes do nascimento de Cristo. Está demonstrado que este objeto tem uma antiguidade de 2.200 anos, ou seja, 2.000 anos antes de que se inventasse na Itália a eletricidade. Em Atenas, este prestigioso professor encontrou provas irrefutáveis da sabedoria antiga. É possível que dentro deste fragmento perdido num barco afundado há 2.000 anos estejam escondidas as rodas dentadas do primeiro computador do mundo. Mistérios tirados dos arquivos de Arthur C. Clarke, autor de 2001, Uma Odisseia no Espaço, e inventor do satélite de telecomunicações. No seu retiro de Sri Lanka, após uma vida dedicada à ciência, ao espaço e a escrever, medita agora sobre os enigmas deste e de outros mundos. Foram escritas muitas bobagens sobre o conhecimento misterioso dos antigos. Eles não necessitavam da ajuda de visitantes do espaço exterior para construírem no ano 700 depois de Cristo este sistema de rego, que ainda funciona com a assistência de engenheiros modernos. Mas não há nenhum mistério nesse sistema. Conhecemos com exatidão quando foram feitos, há 1.300 anos. Conhecemos o nome dos construtores. No entanto, ainda existem restos do passado que são mistérios reais e desafiam os nossos conhecimentos sobre o nível tecnológico daquelas épocas. Também existem fenômenos do passado que, se desafiarem os nossos conhecimentos, apresentam aspectos desconhecidos e enigmáticos. Sabedoria milenária. Aeroporto de Heathrow, Londres. Anna Mitchell Hedges acaba de chegar de Toronto, Canadá. Na sua bolsa verde traz uma das joias mais preciosas do mundo e uma das cores de cabeça mais constantes dos homens de segurança. $500 mil em mistérios. Em Londres, talvez, seja revelada a complicada história de um tesouro sinistro. Ela mesma o encontrou numa cidade perdida quando era adolescente. O meu pai estava escavando na América Central, na Honduras Britânica, quando encontramos umas antigas ruínas maias. O meu pai achou que teria algo que ver com Atlântida. Continuamos escavando 7 anos mais, limpando o terreno, e um dia vimos brilhar algo entre as pedras. Era o dia do meu aniversário, cumpria 17. Ficamos loucos de alegria e felicidade. Isso é o que eu trago a Londres para que sejam feitas provas nos laboratórios do Museu Britânico e averiguar tudo o que possamos sobre a sua história. Poucas obras de arte transportadas para sua análise ao Museu da Humanidade suscitaram entre os espertos tantos desafios e frustrações como o tesouro de Anna Mitchell Hedges, cujos segredos serão revelados nos laboratórios localizados no sótão do edifício. É a joia mais misteriosa do mundo, a Caveira da Morte. As circunstâncias que rodearam o seu descobrimento foram surpreendentes. A sua origem é desconhecida e os seus poderes fatais, na opinião de alguns.
Dizem que os maias costumavam celebrar rituais de morte e curação. Se o médico da tribo, o bruxo, já era muito velho, se escolhia um jovem. Ambos subiam ao altar. O sumo sacerdote presidia a cerimônia. Os ornamentos do bruxo velho passavam ao jovem. Depois, o velho bruxo morria em paz e o jovem se convertia no sábio da tribo. Esta caveira de cristal tem poderes tremendos e serve também para adivinhar o futuro. Para o pai de Ana, a caveira de cristal foi o troféu mais estranho conseguido numa vida de aventuras. Mike Mitchell Hedges foi um célebre explorador nos anos 20 que preferia pescar um crocodilo antes que vestir as calças para tomar o café da manhã. As tribos primitivas lhe ofereciam as namoradas mais seletas e o veneravam como a um deus. Eram tribos que com uma simples vara e uma corda eram capazes de tirar do oceano os maiores peixes e os mais arrepiantes. Em 1924, encontramos na Honduras britânica a cidade enterrada de Lubanton. Mitchell Hedges acreditou que se tratava da desaparecida Atlântida. Ajudado por índios maias, limpou um pedaço de selva da pirâmide até a plataforma de Lubanton. Na sua última expedição, levou Ana com ele, a sua filha adotiva. Era o dia do aniversário da moça quando viram pela primeira vez a caveira de cristal brilhando entre um monte de pedras caídas. Durante dias seguidos, continuamos observando que algo brilhava entre as pedras quando dava o sol. E, claro, estávamos ansiosos para encontrar aquilo. Fui eu quem o pegou primeiro, porque eu tinha a mão menor de todas. Levei ao meu pai e ele não podia acreditar que tínhamos encontrado essa caveira de cristal tão bonita. Pode-se ver que ela tem todas as partes de uma cabeça e as órbitas dos olhos. As mandíbulas se movem igual que as mandíbulas humanas. Praticamente a partir do dia do seu descobrimento, esta pedra preciosa, a melhor trabalhada do mundo, tem sido um mistério. Mitchell Hedges disse, é a encarnação do mal. Mas restava ainda a pergunta de se era um antigo símbolo de morte, modelado durante gerações, ou se era uma fabricação moderna. A única pista que temos é uma caveira misteriosa e singular, ainda que menos complicada, que está guardada no Museu da Humanidade de Londres. Foi comprada pela joalharia Tiffany's de Nova York e dizem que o seu proprietário tinha sido um soldado mexicano. Um cristal de rocha é impossível de se datar, mas a caveira de Tiffany's tem um leve sinal que poderia indicar o momento em que escorregou acidentalmente o cinzel do talhador. Começaram as provas com a caveira de Mitchell Hedges. Foi pesada na água e no ar. O resultado foi o de um cristal de quartzo puro. Isto é perfeito. 2,65. Exatamente o que deveria ser. Não existe na impecável superfície da pedra nenhum só risco inscrito que pudesse ajudar o esperto Allen Jobbins a datar a caveira da morte. Não encontramos nenhum sinal do metal que foi usado. Não existem sinais aparentes, se bem que podem estar ocultos muito habilmente. É um trabalho de uma técnica muito sofisticada. Se está feito por gente primitiva, é assombroso porque o tipo de técnica é de primeiríssima categoria. Quem o fez deve ter demorado muito tempo, mesmo que dispusesse de instrumentos modernos. A canteira mais provável para blocos de cristal tão grandes e perfeitos seria o Brasil, mas saber quando e onde foi feita é pura conjetura. Eu não me atreveria a dizer se foi modelada em Honduras, no México, na Europa, no Japão ou na China. Acho provável que permaneça muito tempo um mistério acerca da sua procedência. Admito a possibilidade de que venha do Brasil, com uma antiguidade aproximada de 1700 anos.
Anna Mitchell Hedges está em total desacordo com a teoria de Alan Jobbins. A caveira foi talhada muito antes, há 3.600 anos aproximadamente. Isso nos disseram os maias. Eu vivi 7 anos entre eles. Sendo uma criança, vivi, comi e dormi segundo os seus costumes. E depois de viver com gente que está tão apegada à natureza, você tem que acreditar neles. O que devemos pensar dessas estranhas fortalezas cristalizadas da Escócia? Esta fortaleza da Idade do Ferro foi erguida em Tapio North, a mais de 6 metros nas colinas de Aberdeen. Ian Ralston é um dos inumeráveis arqueólogos que subiram a essa fria montanha em busca de uma explicação para o mistério de por que os muros desta fortaleza estão construídos não com pedras soltas, mas de forma estranha, com rochas que se fundem unicamente em fornos cuja temperatura é de 1000 graus centígrados. São absolutamente sólidas. Em qualquer lugar em que sejam golpeadas, não se desintegram, como se estivessem coladas com cimento. O que pode ter acontecido na realidade é que em alguma fase da sua construção as rochas se fundiram a altas temperaturas, ou pelo menos se fundiu uma parte delas. Aqui, por exemplo, pode-se ver um pedaço de rocha cristalizada. Foi fundida aqui concretamente num determinado momento. Uma fortaleza com muros cristalizados ou convertidos numa espécie de cristal poderia parecer bastante estranha, mas Tap o North é uma mais dentre as 50 espalhadas por toda a Escócia. Ninguém foi ainda capaz de explicar se os muros de pedra, às vezes de uma altura de vários metros, se fundiram acidentalmente no decorrer de uma batalha, ou se os construtores tinham alguma técnica, atualmente perdida, para fortalecerem os muros soldando as pedras. Ian Ralston, numa tentativa ambiciosa de decifrar o mistério, decidiu construir ele próprio a sua fortaleza particular da Idade do Ferro. A ideia consiste em construir um muro tal e como seria antes de se vitrificar. Nós sabemos que esses muros continham muitas vigas grandes de madeira. Encontramos muitas, inclusive em fortalezas vitrificadas. Durante muitos dias, construtores profissionais ergueram um muro de rochas unidas entre si por madeira. Para que o muro se incendiasse, foram amontoadas nas suas laterais exteriores toneladas de madeira solta. Tentou-se construir um dos muros com a máxima autenticidade. Claro que se trata unicamente de uma parte do círculo de defesa. Nós construímos uns 8 metros de longitude. É somente uma parte, mas acho que está feito com uma grande precisão. Poucos minutos depois de iniciado o fogo, a madeira exterior estava ardendo completamente. Em uma hora, as vigas de madeira da estrutura do muro estavam também ardendo, chegando as chamas ao interior da construção. No centro havia calor suficiente para fundir as rochas. Após várias horas queimando toneladas de madeira, tivemos que trazer do povoado toda a madeira dos móveis velhos que havia nas lixeiras. Era a única forma de manter alta temperatura. Pouco tempo depois chega outro carregamento de madeira, o 6º do dia. Ao cair a noite sobre Aberdeen, o cansaço dos que participavam era total e todos começaram a compreender a verdadeira complexidade do mistério das rochas vitrificadas. Perguntavam-se não só como tinham conseguido os construtores a temperatura necessária para fundirem as rochas, mas também como tinham conseguido subir até as partes mais altas das montanhas, carregamentos enormes de madeira com meios de transporte tão primitivos. Na manhã seguinte, o interior do muro ainda estava ardendo.
22 horas depois de se ter iniciado o fogo, chegou a hora de derrubar o muro e ver se as rochas estavam fundidas. À primeira vista, o resultado parecia decepcionante. Não havia sinais de muralhas completas fundidas. Então tivemos que buscar provas de alguma rocha vitrificada. Esta é uma. Esta rocha está fundida. Existe uma erupção deste lado. Nós fomos capazes de demonstrar que pelo menos uma pequena parte desta muralha se fundiu com estes pequenos pedaços de rocha, já que não encontramos pedaços grandes de rocha vitrificada. Este, por exemplo, é um pedaço de granito, ao qual se soldou muito material. Este outro se vitrificou na superfície. Existem resultados evidentes da vitrificação. Se dessemos a volta, o fogo também fundiria a este lado. Mas o mistério de Tapon North e de outras fortalezas vitrificadas da Escócia continuam depois dos experimentos dos arqueólogos. Apesar da sua competência e das toneladas de madeira queimada pelos construtores da fortaleza do século XX, eles somente conseguiram fundir umas quantas rochas sem encontrar uma resposta para o problema. Existe a convicção de que os muros dessa fortaleza devem ter sido fundidos com alguma técnica especial, depois de que fossem arrastados aos cumes das montanhas, bosques inteiros. Porém, além desta convicção, ninguém sabe como era possível realizar isto há 2.500 anos. Este experimento sugere que eles devem ter queimado a metade dos bosques da Escócia para vitrificarem as fortalezas, de forma que o único que conseguimos foi aumentar ainda mais o mistério. Coisas tais como a caveira de cristal e as fortalezas cristalizadas nos intrigam e nos desconcertam. No entanto, não destroem as nossas ideias pré-concebidas sobre a história. Existem outros artefatos que produzem os mesmos resultados se realmente são o que parecem. Este professor, o Dr. Ernie Egbrecht, diretor de um museu da Alemanha, não tem dúvidas de que existe pelo menos um exemplo de tecnologia antiga que se adiantou 2000 anos no tempo. Ele o encontrou numa exposição de tesouros antigos do Iraque, uma jarra de cerâmica, um cilindro de cobre e uma barra de ferro descobertos em Bagdá. Ele pensa que estes são os componentes de uma bateria elétrica fabricada 2000 anos antes de que fossem inventadas as baterias no Ocidente. Era difícil prová-la, e por isso decidi construir uma igual. Aqui está a bateria, um recipiente de cerâmica, um cilindro de cobre e a vara de ferro. Todos os componentes são réplicas. Aqui eu tenho um voltímetro. O voltímetro tem uma escala de 0 a 15 volts que se alcançará com esta bateria. Com essa intenção, eu junto o voltímetro e a bateria com estes arames. Um arame se fixa na barra de ferro e o outro no cilindro do cobre. Para que funcione, necessitamos somente de algum ácido. Para isto, servirá um cacho de uvas. Aqui temos as uvas e um copo. Colocamos aqui as uvas e com um pedaço de madeira as exprimimos. Espero que o suco seja suficiente para ver na escala o funcionamento do voltímetro. A bateria com um ácido de uvas alcança quase meio volt. Poderia ser utilizada também para dourar tesouros antigos. Prepararei outro experimento para provar que isso poderia ser feito com esta bateria. A técnica poderia ser a de submergir uma pequena estatueta de prata numa solução de ouro e galvanizá-la.
As implicações para os diretores dos museus são arrepiantes. Os tesouros que eles sempre consideraram de ouro maciço seriam simplesmente metais dourados. Naturalmente, a metade desta estatueta de prata adquire o brilho do ouro. Este experimento demonstra que é possível fazer isso e que nos tempos antigos também puderam usar estas baterias para tais processos de galvanização em ouro. Se isto é realmente uma bateria elétrica, a única reação possível é o assombro porque se adiantou ao seu tempo em 2000 anos. Também é possível que tenhamos interpretado mal a sua função e que servisse para outra coisa diferente, como para guardar manuscritos. Mas naquela época existe um artefato sobre o qual ninguém discute, e aqui está um amigo com quem lutei durante 20 anos, para conseguir que terminasse as suas investigações sobre o aparelho. O professor Derek de Sola Price, da Universidade de Yale. O artefato foi encontrado em Atenas, num grupo de estátuas resgatadas em 1900 de um barco naufragado na época do nascimento de Cristo. Entre os restos do naufrágio, havia fragmentos de bronze corroído. O professor ficou fascinado quando os encontrou, mas teve que acudir à Comissão Grega de Energia Atômica para examiná-los. Um bom colega, o Dr. Caracalus, tinha estado experimentando com raios gama. Conseguiu tirar uma radiografia gama do fragmento principal. Quando o viu, a sua reação foi dramática. Podia ver-se no interior do fragmento o que não se podia ver à primeira vista: umas rodas dentadas. Os dentes podiam ser vistos claramente, e inclusive podiam ser contados. Foi tal o efeito e a evidência de que ali havia algo escondido que o Dr. Caracalus obteve permissão para usar muito melhor a equipe de raios e tirar fotografias de todas as rodas dentadas do interior da máquina. As fotografias ficaram tão boas que se podia localizar todas as engrenagens e se podiam contar os dentes. Aí se vê uma roda completa com todos os seus dentes absolutamente separados. Por meio das fotografias, o Dr. Price construiu a máquina conhecida agora com o nome de mecanismo de Antikythera. Era uma caixa de madeira com lâminas de bronze. Uma manivela move os discos interconectados para diante e para trás. A parte interior do mecanismo consiste numa rede complicada de rodas dentadas e de engrenagens escondidas, até agora no interior dos fragmentos. Esta roda, que é a única que se vê aqui, tem mais engrenagens por atrás. Se damos voltas à manivela, giramos tudo o que está engrenado como se fosse um mecanismo de relojoaria muito sofisticado. O professor acredita que foi desenhado por um computador para mostrar as órbitas da Lua, do Sol e dos planetas, um mecanismo que, pelos nossos conhecimentos prévios, não deveria ter existido até 2000 anos depois. O seu construtor teria conseguido um sistema de engrenagens diferencial. Quando o professor Price descobriu isto, tinha encontrado uma prova perfeita da sabedoria dos antigos. É incrível que os gregos pudessem ter inventado o princípio da engrenagem diferencial. É tão complicado que contém, em essência, todas as linhas que conduzem aos modernos mecanismos de relojoaria, aos computadores, às máquinas do tempo e a tudo o que distingue a civilização atual da anterior. Todo o processo começou justamente aqui, com estes restos únicos. O computador de Antikythera e a bateria de Bagdá, se é que é uma bateria, representam duas grandes interrogações na história porque se adiantaram 2000 anos ao seu tempo. Se a sociedade que os inventou tivesse continuado desenvolvendo a sua tecnologia, atualmente estaríamos a uns 4000 anos do nascimento de Cristo. Nesse tempo, não teríamos enviado somente uns poucos homens à Lua, mas teríamos colonizado já todas as estrelas visíveis a olho nu.